Havendo número legal, invocamos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor secretário, procederá a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhores e senhoras. Ata da 15ª sessão ordinária, segundo período legislativo ordinário, 4ª sessão legislativa, 16ª legislatura, realizada no dia 31 de agosto de 2016. Sob a presidência do vereador Ailton Araújo, presidente, secretariado pelos vereadores Pedro Paulo e Serginho do Posto, primeiro e terceiro secretários, respectivamente. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O secretário procedeu à leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada pelo primeiro secretário. Foi lido o expediente. Projetos de lei. Vereador Colpani, 009-0037-2016. Denomina de Gastão Silva, um dos logadores públicos da capital ainda não nominados. Requerimento de retirada de proposição sem parecer ou com parecer contrário. Vereador Bruno Pessutti, 072-0062-2016, as proposições 044-11-799-2016 e 044-11-800-2016. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão encaminhamento regimental, que dependem da deliberação plenária, serão apreciadas segunda parte do dia. No âmbito do expediente, já para o vereador Galdino, reportou-se ao processo do impeachment do presidente Dilma Rousseff, mencionando a data de hoje, encerramento da votação e retorno à esperança do povo brasileiro. O professor Josetti relembrou o episódio ocorrido na Praça Nossa Senhora de Salete contra professores no ano passado, encabeçado do deputado Francisquini e governador Beto Richa. Teceu comentários a respeito do desdobramento do PEC 241 e, ao finalizar, discorreu sobre a votação ao afastamento da Dilma Rousseff. Bruno Pessutti lamentou o episódio ocorrido entre motoristas de táxi Uber em frente ao James Bar, no centro da cidade. Prosseguindo, falou sobre o bilhete único, reiterando o projeto de sua autoria, apresentado em 2013, e ainda aguarda pareceres da Comissão de Serviço Público e Economia. A hora do dia estavam presentes 36 vereadores, conforme o painel eletrônico. Entrou em redação, segundo turno, discussão do projeto de lei 005-007-2016, que acresce o inciso 17º da Lei 9.000, de 27 de dezembro de 96, que institui o Código de Saúde de Curitiba, qual dispõe sobre a proteção saúde do âmbito do município e da outras providências. Em discussão, votação global simbólica, foi aprovado conforme o painel eletrônico. Entrou em segundo turno discussão do projeto de lei 09-006-2016, que denomina de professor Fernando Veiga Ribeiro, um dos logadores públicos da capital ainda não nominados. 014-0015-2016, que declara utilidade pública a Sociedade de Amigos Alfredo Andersen. E 006-009-2016, concede o título de cidadão honorário em Curitiba, senhor José Aldo da Silva Oliveira Júnior. Em discussão, votação global simbólica, foram aprovados conforme o painel eletrônico. Na segunda parte do dia foi discutida, votada, aprovada a proposição sobre justificativa e falta de sessão por atividades inerentes ao mandato e outros. O vereador Bruno Pessutti, 402-236-2016, segundo chamado dia 30 de agosto. No horário do expediente, explicações pessoais conforme a acordo de liderança, os vereadores declinaram o uso da palavra, registrando a presença de 36 vereadores. O senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para segunda-feira, 5 de setembro, hora regimental, hora do dia, publicado no Diário da Câmara. Do que constava para nós, Jaqueline M. Durani e Patrícia de Andrade, redatoras, elaboramos a presente ata, que depois de lida, votada, será assinada pela Comissão Executiva. Pronto, presidente. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. Senhor secretário, fará a leitura do expediente encaminhado pelos senhores vereadores. Iniciativa, vereador Cacá Pereira, declara utilidade pública a Associação de Pais, Professores e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil, Paquetá,
Iniciativa do vereador Cacá Pereira solicita informações sobre o término da obra da canalização de um córrego localizado na rua Estevão Ribeiro de Souza Neto, entre as ruas Antônio Meirelles Sobrinho e Luiz França, bairro Cajuru. Vereadora Carla Pimentel solicita informações sobre os concursos realizados nos anos de 92, 93 e 94 para diretores de escolas municipais da cidade de Curitiba. Comissão de Educação, Turismo e Cultura concede o prêmio professor João Crisóstomo Arnes ao senhor Celso Wesley Ribas e outras personalidades que se destacam no ano de 2015. Comissão de Educação, Cultura e Turismo concede título de servidão público padrão ao senhor Celso Luiz Medeiros Santos e outras personalidades que se destacaram no ano de 2015. O vereador Giovanni Fernandes indica o reverendíssimo padre Regis Zokzek Bandil para ser agraciado com o prêmio Papa João Paulo II. O vereador Jorge Bernardi Cacá Pereira, emenda supressiva do projeto de lei ordinário, proposição número 005-030, iniciativa do vereador Jorge Bernardi Cacá, que dispõe sobre a proibição de postos de combustíveis abastecerem combustível nos veículos após ser acionada a trava de segurança da bomba de abastecimento. Julieta Reis indica o atleta e organizador de corrida Gilberto Silva para ser agraciado com o prêmio Mérito Esportivo. Paulo Rink declara de utilidade pública a Associação Pais e Mestres Funcionários do Colégio Estadual Dona Branca Nascimento Miranda. Paulo Salamuni, emenda supressiva do projeto de lei ordinária, proposição 1423/2016, da iniciativa do vereador Paulo Salamuni, declara de utilidade pública ao grupo escoteiro do Arbagose. O vereador Paulo Salamuni requer a anexação do documento do projeto de lei ordinária no 14/4/2016. Prefeito institui o Plano Municipal de Cultura de Curitiba, PMCC, e dá outras providências. Prefeito institui o Plano Municipal do Livro, Literatura e Bibliotecas, PMLLLB, e dá outras providências. Professora Josete solicita informações sobre emissão de nota fiscal eletrônica para microempreendedor individual. Tito Zeglin solicita a retirada da proposição 010-004/2016. E Toninho da Farmácia justifica o não comparecimento à sessão no dia 30/8 do vereador Toninho da Farmácia. Proposições lidas terão seu encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas da segunda parte da ordem do dia. Primeiro orador inscrito, o vereador professor Galdino. Bom dia a todos. Bom dia à eleitora Galdino, o eleitor Galdino, por contribuir para o professor Galdino ser presente aqui trabalhando para a cidade de Curitiba e que nos acompanha através da web, rede mundial de computadores. O líder do prefeito Paulo Salamone, que por sinal não está hoje, acho que faltou, não está presente até agora, são 9h20, correndo o trecho, né? Precisa subir essa tribuna para explicar o que anda acontecendo com o governo do prefeito Gustavo Fruit. Na semana passada, me chegou mais uma denúncia contra a atual administração, de que a prefeitura está devolvendo notas fiscais de cobranças de serviços na área da saúde. Há meses isso está acontecendo. ONGs que prestam serviço ao município não estão recebendo e estão quebradas, literalmente. E há poucos passos de fecharem as portas, inclusive, com dívidas e com funcionários e fornecedores. Eu pergunto, aonde o prefeito Fruit quer chegar, senhoras e senhores? Aonde que o prefeito quer chegar? Será que é quebrar toda, vai chegar a quebrar toda a estrutura de saúde de Curitiba? Porque o que estamos presenciando é um complexo, realmente é um complexo e completo desaparelhamento do sistema da
capital paranaense. Não são apenas clínicas, ou as clínicas de saúde que estão sendo pedaladas. Os grandes hospitais, pronto-socorros, adultos e infantil, também estão passando por sérios problemas financeiros, senhoras e senhores vereadores. Provocados pelos constantes atrasos nos pagamentos dos serviços executados. O caos na saúde vem acontecendo desde o dia seguinte à posse de Fruit. Não entendo como a prefeitura entrou nesse jogo, permaneceu e nunca saiu. Fruit sem estratégia na saúde aumentou a precariedade no atendimento, possibilitando que pessoas morressem na fila de atendimento das unidades de saúde. Na atual gestão, falta tudo. Eu tenho saudades dos anos de Beto Richa e Luciano Dutti no Palácio 29 de Março. Eles passaram por momentos difíceis, momentos financeiros muito difíceis. Porém, nunca deixaram de honrar ou atrasar as dívidas na área da saúde. Nas prateleiras das farmácias nunca faltaram remédios básicos, como a Benzetacil, por exemplo. Me parece que o não pagamento de clínicas especializadas é para fazer uma contabilidade criativa. Haja vista que não é fácil tudo isso. E terminar o mandato... Uma pausa aí, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Alô, senhor presidente. Gostaria um pouco de calma, senhor presidente. Logo na segunda-feira aqui. O pessoal está agitado, estão excitados aqui. Senhor presidente. Senhor presidente. Tem uns vereadores excitados hoje aqui, não sei porquê, tentando me atrapalhar. Então, realmente, o caso, a oposição realmente assuma no lugar do Fruit, as dívidas serão equilibradas. O novo prefeito vai sair e vai ter uma surpresa. E tenho certeza que não será uma dívida de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Nem de 2 bilhões e 100 milhões. A contabilidade criativa da prefeitura está escondendo tudo para esta Casa de Leis. Não duvido que as informações estejam sendo escondidas também do Tribunal de Contas aqui do Paraná. Senhor presidente, o senhor me escutou agora, né? Que eu pedi por gentileza, deixar os vereadores não ficar tão excitados, né? Logo na segunda. Eu sei que é campanha de vocês aí, vocês estão excitados, eu sei disso. Mas se preocupa não que vocês vão ver dia 2 de outubro, dia 3 nós vamos se ver aqui. Aí eu quero olhar a cara de um por um aqui. É isso aí. Então, a mensagem é essa. Está uma quebradeira danada lá na Prefeitura Municipal de Curitiba. Muito bom dia a todos. Próximo orador inscrito, vereador Chicarelli. Bom dia. Que eu tenho para conversar com os queridos amigos, vereadores, imprensa da casa que presta bastante atenção, as moças da taquigrafia, e deixar registrado aqui, eu tenho feito alguns descontentamentos com alguns partidos políticos, principalmente partidos políticos que se comportam bastante liberais. E o último agora aqui, que eu andei estudando, é o partido do nosso amigo Pierre Paulo, o PTB, o qual eu fiquei muito infeliz, vereadora Noêmia e vereadora Carla Pimentel, que junto comigo fazemos e fizemos nessa casa uma defesa intransigente da família. Vereadora Carla Pimentel, talvez Vossa Senhoria sabe melhor que eu, mas na última quarta-feira,
o Supremo Tribunal Federal liberou para que as TVs, as redes de transmissoras de TVs, passem a qualquer momento, na sua grade horária de programação de TV, a programação e o conteúdo adulto para as crianças. Ou seja, basta, por decisão do Supremo, basta que as empresas coloquem lá que aquele programa é proibido para menor de 18 anos. Pasme, vereadora Noêmia Rocha. E a qualquer momento que o seu filho ou sua filha estiver em casa, ele poderá assistir um programa erótico ou uma cena de violência. Isso porque o PTB, desde 2011, junto com as redes de TVs, moveram uma ação, pedindo a não colocar multa às empresas que fizessem essa programação. Um comportamento aí bastante liberal. Não é, o vereador Pierre Paulo nem vai estranhar, porque já é do seu coração um comportamento bem liberal também. Mas eu falo isso, gente, e quero aproveitar, destacar os ministros que votaram contra. O ministro Teori, né? A ministra Rosa Weber e o nosso ministro aqui, o Fachin, que se dizia ou cobravam que ele era bastante liberal também. Mas numa atitude conservadora, ele votou para impregnar, para colocar sim, continuar colocando multa nas TVs que passassem programas pornográficos de dia, por exemplo. Agora, gente, por essa decisão do Supremo Tribunal, que abusa e fere o ECA, essa é uma verdadeira ECA mesmo. Mas não vai ter problema nenhum. Não adianta o Estatuto do Adolescente querer proteger as crianças, porque o Supremo Tribunal entendeu que se eles veem lá na favela violência, sexo, brigas, confusões, por que não a TV não possa mostrar em qualquer horário na casa do brasileiro? Estou mais preocupado com as TVs que melhorar o comportamento na favela, que seria o ideal. Por que não? Os senhores ministros falam, na favela é assim, e nós vamos praticar educação, orientação, instrução, para melhorar lá e não fazer o que fizeram na TV. Então, vereadores, especialmente a vereadora Carla Pimentel, a vereadora Noêmia, e outros vereadores também. Mas eu quero falar o nome delas porque são mulheres que saem de casa, deixam às vezes seus filhos um cuidando do outro, e agora, a qualquer momento, pode ver lá um sexo, uma violência. Para complementar, basta, entenda bem, basta a emissora de TV colocar no início aquelas letrinhas que é desconselhável ou é proibido para 18 anos. Então é isso, gente, a minha insatisfação, e saber que um partido político, mais um que eu trago bastante liberal, apoiou uma ação dessa. E também esse partido político apoia o Gustavo Frutti também. Quero deixar bem claro. Próximo orador inscrito, o vereador Jorge Bernardi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero inicialmente fazer um convite a todos os senhores e senhoras vereadoras. No próximo dia 14, uma quarta-feira, eu estarei fazendo o lançamento e a noite de autógrafos deste meu livro, O Gibi da Democracia, Memórias da Política em Quadrinho. Alguns dos senhores são personagens desse gibi e
gostaria de tê-los nesse lançamento. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, nesta manhã, deixar uma reflexão a todos, já que, neste último final de semana, recebi algumas denúncias a respeito das campanhas milionárias, tanto da situação municipal quanto do candidato oficial do governo do Estado. Dizem que o marqueteiro que está fazendo a campanha do candidato oficial do governo do Estado veio a Curitiba com um custo de 4 milhões de reais, com a sua equipe. Eu gostaria de indagar de onde está vindo esse dinheiro. Será dinheiro de cidadãos que estão contribuindo com essa campanha ou esse dinheiro está vindo do Caixa 2? Essa é uma dúvida e é uma reflexão que temos que fazer. A respeito do governo do Estado, infelizmente, esta Câmara não tem ingerência e eu não poderei fazer um pedido de informações. Mas, e a campanha milionária do candidato a prefeito, o atual prefeito, o candidato oficial do município? Da onde está vindo esse dinheiro? A informação que eu recebi, e vou fazer um pedido de informações, é que essa campanha milionária já foi paga através de empresas que fazem a publicidade, as agências que fazem a publicidade da cidade de Curitiba. Esses preços todos desta campanha milionária do candidato oficial, o candidato à reeleição do município, já foi anteriormente embutido em publicidades, em preparação de anúncios, enfim, em todo esse arcabouço que, quando se faz uma campanha, se cobra. Então, a esse respeito, nós queremos saber quanto foi que o município pagou, gastou de publicidade nos últimos 3 anos. Uma informação que nós recebemos, e o vereador Ticarelli nos repassou, foi de que foram mais de 60 milhões só nos últimos 3 anos, e esse ano será mais de 20 milhões de reais na campanha de reeleição do atual prefeito. Na eleição passada, eu estava junto com o atual prefeito e fizemos uma campanha franciscana, sem praticamente recursos, pelo menos no primeiro turno. Mas depois, não sei de que forma, surgiram milhões e milhões de várias outras fontes, que certamente a Operação Lava Jato vai descobrir de onde vieram esses recursos. Mas a atual campanha do senhor prefeito, segundo informações que nós recebemos de bastidores, já foi paga toda ela antecipadamente através dos anúncios que foram produzidos para campanhas oficiais. E vamos fazer um pedido de informações nessa casa. Nós queremos saber da onde está saindo esse dinheiro para essa campanha milionária de reeleição do atual prefeito. Já que não tem recursos de empresas, quem são os doadores dessa campanha? Queremos saber quanto eles vão gastar nessa campanha milionária que estamos acompanhando diariamente através dos veículos de informações. Todos nós aqui temos obrigação e dever de saber da onde vêm esses recursos, porque, afinal de contas, são 4 anos da próxima administração que estão em... Encerrado o tempo, os inscritos, passamos agora ao... Encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Senhores vereadores, registrem suas presenças.
Vamos à rechamada dos senhores vereadores. Vereador Pedro Paulo fazendo a rechamada. Chico do Uberaba, licenciado. Mauro Inácio. Ausente. Tiago Geverte, presente. Zé Maria, licenciado. 35 presentes e 3 ausentes. 35 presentes, tem quórum. Vamos ao primeiro secretário procederá a leitura dos projetos que estão para recebimento de emendas. Projetos que estão para recebimento de emendas. Número 1. Projeto de lei ordinária, leis orçamentárias, 13/2/2016, iniciativa prefeito, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 27.300.000, destinado a atender despesas com parcelamento da dívida com o regime próprio de previdência social, RPPS. Publicada a apresentação, pareceres e emendas. Primeira sessão para recebimento de emendas. 2. Projeto de lei ordinária, leis orçamentárias 13/3/2016, iniciativa prefeito, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.242.579,60, destinado a atender despesas com implantação de infraestrutura na Rua da Cidadania do Cajuru e com o reequilíbrio de contrato de construção do CEMEI Portão. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara. Primeira sessão para recebimento de emendas. Primeiro, projeto da ordem do dia para discussão. Projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública, iniciativa professora Josete. Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, IBDEX, Instituto Dignidade. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Para discutir. Projeto que acaba de ser lido para discutir. Vereadora professora Josete. 15 minutos prorrogáveis. Senhor presidente, demais colegas, vereadoras e vereadores, visitantes que acompanham hoje a nossa sessão, funcionários da casa. Então, este é um projeto de declaração de utilidade pública que diz respeito ao Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual. Nós acompanhamos a tramitação do projeto. Ele passou por 2 comissões, a Comissão de Legislação, onde todos os seus membros votaram de forma favorável, porque foram apresentados todos os requisitos que a legislação exige, toda a documentação está em conformidade com a exigência legal. Também passou pela Comissão de Saúde, onde a maioria de seus membros votou favoravelmente, apenas um voto favorável com restrições. Então, dizer que esse instituto, a partir de 2015, iniciou suas atividades e tem atuado principalmente na defesa dos direitos, né, da comunidade LGBT em relação à perspectiva de direitos humanos, visa também o conhecimento a respeito das questões relacionadas à diversidade sexual, gênero, sexualidade, educação sexual, direitos sexuais, direitos reprodutivos e demais temas correlatos. São finalidades desse instituto: a capacitação de profissionais que atuam nas diversas áreas de saúde, direitos humanos, educação, ciências sociais, entre outras. Também contribuir para a construção de políticas públicas relacionadas à diversidade, desenvolver e incentivar a realização de pesquisas, estudos e a publicação de divulgação de dados
conhecimentos e literatura sobre essas questões, contribuir para a divulgação do conhecimento sobre questões relacionadas à diversidade sexual, gênero, sexualidade, educação sexual, por meio de um centro de documentação. Também propor, colaborar com a realização ou promover congressos, conferências, seminários, encontros e atividades afins. Produzir ou colaborar com a produção de materiais didáticos sobre questões relacionadas à diversidade sexual. Não vou citar todos, mas aqueles que eu julgo principais. Participar também de outros espaços, como fóruns nas áreas relacionadas à diversidade sexual, gênero, educação sexual, entre outros. Também participar em espaços de controle social das políticas públicas. Então, como os senhores podem ver, é uma entidade que basicamente visa a formação e debater e constituir, né, uma relação de respeito, né, e de construção de políticas públicas, e que tem atuado em diversos espaços no sentido de contribuir para isso. Então, nós temos aqui um relatório de atividades que envolve desde a participação em conferências, como a Conferência de Saúde, a Conferência de Educação, a Conferência Municipal de Direitos Humanos, palestras, né, para o Sindicato de Escolas Particulares, também nas conferências livres de discussão do Plano Estadual e Municipal de Educação, seminários, conferências, reunião também com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, palestras ainda na FIEP, no CINEP, participação em espaços de pesquisa em educação, como é o caso da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Educação, seminário estadual, dirigido também para famílias plurais e a educação pública, isso no Espírito Santo, então tem tido uma atuação abrangente. Também, uma das últimas participações foi a apresentação de uma pesquisa que foi realizada em nível nacional sobre as experiências de adolescentes com bullying nas escolas. Então, esse tem sido um trabalho também bem importante e que, a partir desta pesquisa, foram convidados a participar de uma atividade, né, de um seminário internacional na China, a partir dos dados dessa pesquisa, mostrando que há, né, no Instituto, uma preocupação também científica, né, em apresentar dados e pesquisas que venham a contribuir para a superação, né, dos preconceitos e, como eu já disse, também debater a questão do bullying nas escolas. Então, são muitas atividades e participações formativas, né, que nós acreditamos ser importantes para a sociedade, principalmente para a superação do preconceito nas escolas, porque nós sabemos que vários jovens e adolescentes muitas vezes deixam a escola, abandonam a escola pela questão do preconceito e do bullying. Então, nós temos que garantir uma ação efetiva da sociedade para que jovens, adolescentes não deixem a escola, não abandonem a escola e possam ter a condição de uma formação que garanta no futuro a inserção no mercado de trabalho e sua autonomia. Então, abro já o espaço para a vereadora Noêmia Rocha. Só, na correria, eu não prestei muita atenção. Quais as atividades dessas instituições? Relatório de atividades, quais são? Nossa, eu acabei de ler tudo pode repetir, aqui, por favor? vereadora. Pode repetir? Eu vou ler, então, tudo de novo para a senhora.
Participação na Conferência Municipal de Não, Educação. fora conferências e debates. Fora isso. Qual é as atividades? Palestras, reuniões. Fora palestras, fora a teoria. Fora essa parte de debates. Mas isso não é teoria, vereadora. Mas fora debates e São palestras. ações que vão, a partir de pesquisas, debates de formação, vão ingerir em políticas públicas. Tanto nas conferências municipais como palestras. Veja, palestra no Sindicato das Escolas Particulares. Isso não é teoria. Isso é uma ação efetiva. Existe já essas palestras, vereadora? Sim, eu acabei de ler, tem a data aqui. E essas palestras, qual que é o 14 de 4 de 2015. O conteúdo, qual que é? Bom, eu já falei, mas posso repetir. Por favor. São as palestras no sentido da perspectiva de direitos humanos, do conhecimento e respeito às questões relacionadas à diversidade sexual, gênero, sexualidade, educação sexual, direitos sexuais, direitos reprodutivos e demais temas correlatos. Então, a participação nesses espaços não é uma coisa teórica. São espaços onde você vai estar trazendo a formação não só para os profissionais de educação, mas também em espaços de debates e políticas públicas, como as conferências, por exemplo, que uma vão implantação desdobrar. de ideologia, vereadora? O quê? É uma implantação de ideologia, é isso? Não, não tem nada a ver com ideologia. Nós estamos falando de direitos humanos, de todo e qualquer cidadão. Mas específico, direcionado. Claro, qual que é o nome do Instituto? Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual. É óbvio que é direcionado. Sim, muito que obrigada. trabalha direitos humanos nessa perspectiva. Muito obrigada. A senhora, inclusive, na Comissão de Legislação, é bom lembrar, votou favoravelmente. Com Por isso que eu estou certeza. E estranhando votei, tanta vereadora, pergunta. pela legalidade. Hoje é politicamente, eu posso votar da melhor forma que eu entender. Bom, aí é um direito seu, vereador. Muito obrigada. Tá? Então, na questão legal de documentação, né, está tudo correto. Então, nós estamos aqui fazendo a defesa, porque nós entendemos que esse tipo de ação é fundamental para a superação de preconceitos, para a superação de questões que levam à exclusão das pessoas que têm uma orientação sexual diferente daquela colocada pela sociedade, que é a heteronormativa, né, que elas possam concluir seus estudos e buscar sua inserção na sociedade, garantindo uma vida com dignidade, garantindo acesso ao mercado de trabalho e não sofrer bullying, preconceito, homofobia e outras formas, né, de discriminação que contribuem para que muitas vezes essas pessoas sejam excluídas da sociedade. Então, eu acredito que já houve uma explanação, acredito também que respondi aos questionamentos da vereadora Noêmia Rocha e peço aqui que os vereadores votem favoravelmente, porque entendo que é um instituto que tem seriedade, com pessoas que são referência. Está aqui presente o Tony Reis, também a Marise, né, que participa dos movimentos como mãe, e peço que as vereadoras e vereadores votem de forma favorável a esse projeto. Obrigada. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Para encaminhar ao vereador Chicarelli. Bom dia. Dá encaminhamento ao projeto de utilidade pública conferido ao IBDEX-SEX. Foi proposto aqui pela vereadora autora do projeto, é isso? E eu fiz um parecer
nesse projeto. Gostaria de ler. Foi iniciativa da vereadora Josete. E estava conversando, queria até agradecer o carinho que o Tony Rey desprezou essa pessoa aqui. Eu nem mereço tanto, mas agradeço. E eu realmente tenho feito várias reflexões nesse sentido, e me considerando, um legislador para atender várias áreas, entender a sociedade, melhorar vários conceitos. Votar contrário eu não vou, vereadora Josete. Não sei se votarei a favor ainda. E principalmente porque a Vossa Senhoria, quando vem aqui, e não é do Instituto que eu estou falando, ou quando outro vereador apresenta projeto, você, ou Vossa Senhoria, começa a achar tudo que é problema e vê só de um ângulo. E nós, quando analisamos esse projeto, nós poderíamos também votar e ver só de um ângulo também, como Vossa Senhoria faz aqui nesse plenário. Certamente, Vossa Senhoria ia concordar comigo e estaria nas tuas palavras, se não fosse um Instituto de Diversidade Sexual, você, ou Vossa Senhoria, ia observar, assim como eu observei, e está escrito aqui, Vou ler. Sendo assim, analisando as ações e finalidades definidas pelo IBDSEX, nas folhas 4 e 5 deste processo, e analisando o demonstrativo apresentado nas folhas 22 e 24 das atividades realizadas, podemos identificar que seus membros estão participando de reuniões, manifestações, cerimônias, e pouco têm realizado acompanhamento e desenvolvimento social dos seus representados, principalmente no que tange da esfera da saúde e bem-estar e esporte. É lógico que tem as palestras, como a Vossa Senhoria falou, que envolve a área de saúde também. Cabe analisar também que o Estatuto apresenta a sua Constituição em julho de 2012 e, após 3 anos, pede a declaração de utilidade pública, sem ter demonstrado nenhuma atividade nos anos 2012 e 2013. Consequentemente, sem nenhuma despesa, receita ou fluxo de caixa. Eu complementei lá. Entendendo que o caráter é meramente opinativo dessa comissão, que era a Comissão de Saúde, que eu participo, e por entender que o projeto de utilidade pública apresenta documentação necessária ao trâmite, embora pouco trabalho relevante tenha apresentado aos seus membros, encerro concluindo que, analisando a finalidade exaurida no capítulo 2 e no Estatuto Social apresentado, e comparando com as atividades realizadas, o Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual apresenta muita teoria e pouca prática dos objetivos da sua Constituição. Fiz questão de ler isso, até afrontando um pouquinho o Instituto, mas afrontando muito mais a vereadora, que se fosse outra utilidade pública, ela viria aqui e faria um escarcéu aqui. Mas não vou seguir o mesmo, Eu tenho falado aqui que eu aprendo coisas boas, coisas ruins e maus exemplos eu procuro não aprender nessa casa. Então, vereadora, eu não sei se vou votar a favor do teu projeto. Não vou dar um encaminhamento a favor nem contra. Mas quero ressaltar o quanto é importante também você reavaliar outras situações também. Nessa situação que Vossa Senhoria é autoria, não vê problema nenhum. 30 segundos para concluir? Não precisa, ok. Próximo vereador inscrito, a vereadora Carla Pimentel. Forma a casa, senhor presidente. Na sequência, vereador. Pode ser? Ok. Zero tempo aqui da vereadora Carla Pimentel. Para informe a casa, vereador Maurinácio. Só para comunicar, presidente, que estou presente, estava numa reunião no São Brás sobre a insegurança do CEMEI Nelson Bufara, mas vou justificar na sequência. Obrigado ao vereador Maurinácio. Agora sim, para encaminhar, vereadora Carla Pimentel.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia àqueles que estão na Câmara Municipal de Curitiba. Nós estamos aqui para encaminhar a declaração de utilidade pública que declara o Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, o IBSEX, Instituto Dignidade. Quando falamos desta votação, senhores vereadores, nós estamos discutindo o projeto em tela sobre o prisma, sobre a intenção da defesa da infância, da erotização infantil. E não podemos deixar, senhores, de considerar que a utilidade pública vem favorecer ou vem fomentar, melhor dizendo, algumas ações junto às escolas. E como aquela que tem trabalhado na proteção da infância neste mandato, não poderia me furtar de mencionar e de produzir também um encaminhamento para que seja contemplado e entendido o que estamos votando. Senhores vereadores, quando falamos da infância, quando falamos das crianças, nós precisamos lembrar que ainda que sejam temas de orientação sexual, ainda que sejam temas de orientação infantil, nós precisamos proteger. E quando falamos, a autora do projeto, professora Josete, nós entendemos que Vossa Excelência, no uso do vosso mandato, tem a prerrogativa de trazer em pauta a utilidade pública do Instituto Brasileiro. E também entendemos que temos que trazer, além da condição do projeto, além da condição da estrutura do projeto, a discussão a esse parlamento. E quando discutimos, senhores, estamos questionando até onde precisamos e até onde podemos tocar a infância com temas que vêm usurpar aquilo que os pais, aquilo que a família, muitas vezes tem defendido. E quando falo assim, entendo, senhores vereadores, que é prerrogativa deste parlamento representar princípios e valores ao qual fomos eleitos, e não podemos de maneira alguma esquecer que quando falamos da regulamentação, quando falamos de um objeto de lei, estamos falando para um tema de maioria, estamos falando para um tema que abrange toda a cidade. Afinal de contas, este mandato, o mandato que propõe esta iniciativa, além de representativo, tem também que espelhar aquilo que a população da cidade, aquilo que as famílias e aquilo que o nosso povo precisa. Então, o que faço encaminhar a minha voz em direção, em caminho de que os vereadores aqui presentes possam proteger as nossas crianças de objetos de erotização, possam proteger as nossas crianças de atividades que vêm trazer a ideologia de gênero e, principalmente, que as nossas crianças possam ser protegidas e asseguradas daquilo que já votamos, que é o Plano Municipal de Educação. Entendemos que quando já votamos, entendemos que quando já construímos essas iniciativas, não podemos repetir na incidência de algo contrário ao que este parlamento aprovou. E faço a minha fala ainda, vereador Schicarelli, entendendo que somos aqui sim aqueles que precisam estar atentos aos objetos que são votados nesta casa. E lamento que muitos vereadores, infelizmente, não poderão julgar o tema, porque estão com tarefas e com afazeres que vêm fazer com que esta votação tão importante não seja vista. E ainda, senhores, quando falamos do objeto desta utilidade pública, declaramos o respeito à instituição, mas pontuamos que quando falamos de temas relacionados, como aqui está, no artigo 6º, no segundo parágrafo, que diz: contribuir para a construção de políticas públicas relacionadas à diversidade sexual, de gênero, sexualidade e educação sexual, nós questionamos aonde seria esta educação, já que nós entendemos que é lei, que é diretriz aqui na cidade, através do Plano Municipal de Educação, que a educação não teria ideologia de gênero. Então, me parece que, mais uma vez, nós estamos querendo que algo entre pela janela e nós não aceitaremos. Então, o encaminhamento é voto contrário.
Obrigado, vereadora Carla Pimentel. Nenhum vereador mais desejando fazer encaminhamento. Colocamos em votação, então. Senhores vereadores, votando. A oposição libera a bancada para votar de acordo com sua consciência. Vereador Pier Petruziello, como vota Vossa Excelência? Encerrada a votação. Vamos à apuração. Dezoito votos favoráveis, 4 contrários, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto. Vamos ao próximo projeto da pauta. O senhor secretário fará a leitura. Projeto de lei ordinária. Para formular requerimento. Eu pediria a palavra ao vereador Hélio Verbisky. Eu pediria inversão de pauta, tendo em vista vários convidados que estão aqui para discutir a carne de onça. Depois do dele. Tá ok. Colocamos em votação o requerimento de Vossa Excelência após o próximo projeto. Pode ser, vereador? Após esse. Muito obrigado. O senhor secretário fará a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de lei ordinária, iniciativa Dirceu Moreira, dispõe sobre a instituição do Dia Municipal Quebrando o Silêncio no âmbito do município de Curitiba. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Para discutir o projeto, o autor, vereador Dirceu Moreira. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores e vereadoras, esse é um projeto que nós apresentamos já cerca de uns 6 meses, projeto que é desenvolvido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o projeto Quebrando o Silêncio, que existe há 13 anos e é promovido em 8 países da América do Sul. Em 2015, o dia 22 de agosto foi a data de ênfase desse projeto, que é realizado ao longo de todo o ano. Em todo o Brasil, diversas ações são promovidas pela Igreja Adventista no que diz respeito à violência doméstica. A violência doméstica contra crianças, contra mulheres e contra os idosos. Temos tentado não deixar restrito esse projeto apenas à igreja. A Igreja Adventista tem procurado envolver a comunidade como um todo, que é a comunidade, na verdade, a mais prestigiada e privilegiada com um projeto desta natureza. Esse projeto, ele é conhecendo a igreja e ajudando outras pessoas, já que o maior objetivo do projeto Quebrando o Silêncio, declara o líder desta campanha,
no sul do Paraná, a Keila Marques. O líder da igreja no sul do Paraná, o pastor William César, ainda destaca a importância do desenvolvimento das congregações e também de todos os departamentos, por fazer parte da difusão do evangelho e do cristianismo, e mostrar também, Eduardo e os amigos que aqui estão, que a igreja adventista ou o cristianismo não é apenas 4 paredes, e que vai muito além de 4 paredes, com ações sociais em prol de toda a comunidade. Que nós então não vivemos, a igreja adventista e o povo evangélico não vive apenas dentro de 4 paredes, porque isto, na verdade, seria o mínimo que nós fazemos, mas a maior parte do tempo nós estamos, ou os membros da igreja adventista, estão envolvidos em ações para a comunidade onde ela está inserida. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos fazer a diferença, e é isso que nós, como igreja, como cristão, assim o fazemos. E a pregação do evangelho contribui para a felicidade das pessoas, e então nós precisamos ajudar aqueles que estão sofrendo qualquer tipo de violência, para poder não só denunciar, mas também ajudar de forma eficaz para que elas possam viver cada vez melhor. Portanto, o projeto Quebrando o Silêncio, ele é um projeto educativo e também de prevenção contra todo e qualquer tipo de violência, que é, como já disse, promovido pela comunidade adventista em 8 países, sendo eles Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Projeto este que começou desde o ano de 2002. A razão, portanto, da problemática sobre os constantes abusos que se apresentam no dia a dia na sociedade é o silêncio das vítimas ante os atos de violência. Portanto, diante disso, houve a necessidade de se fazer um plano que se instruísse as pessoas a desenvolver um sentido de respeito nos relacionamentos e também ter a capacidade de enfrentar estas circunstâncias. Por essa razão, para apoiar as pessoas de forma prática e efetiva, se lançou então a campanha Quebrando o Silêncio, que é dirigido pela Igreja Adventista, como já diz, do 7º dia, promovendo ações em todas as comunidades. E são cerca de 204 igrejas adventistas apenas na região sul aqui do nosso estado. A cada ano, esta campanha tem uma ênfase diferente, mas o fundamento principal consiste em conscientizar as pessoas sobre o respeito às mulheres, às crianças e aos idosos. A campanha se desenvolve neste período com uma ênfase maior, mas ele também se estende por todo o ano. O dia 22 de agosto, que é o dia que nós propomos para aprovação do referido projeto. É um dia de ênfase contra o abuso e a violência. Quando ocorrem passeatas que são desenvolvidos pela Igreja Adventista, pelos desbravadores e por todos os demais departamentos da igreja, ocorrem fóruns em escola de paz, eventos de educação e manifestação contra esse tipo de agressão em toda a América do Sul. Quero agradecer ao nosso nobre líder do prefeito nessa casa, que gentilmente trouxe esse projeto para ser discutido, e pedir a todos os pares nessa casa que venhamos a aprovar esse projeto, que já é um marco da Igreja Adventista na nossa cidade, e gostaria de estar convidando os senhores e as senhoras para estarem participando
de eventos como este, que acontece na nossa cidade durante o ano todo, mas, como já disse, com a maior ênfase no mês de agosto. Peço, então, o apoio para que possamos aprovar esse projeto, que é singelo, mas é singular e necessário para a nossa comunidade, que desenvolve tão bem esse projeto contra a violência. Muito obrigado. Seria isso, senhor presidente. Obrigado ao vereador Dirceu Moreira. Continua em discussão. Projeto. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, precisamos de quórum. Peço a gentileza que retome suas bancadas para a votação. Vereador Colpani, como vota Vossa Excelência? Vereador Cacá Pereira, como vota Vossa Excelência? Vereadora Carla Pimentel, como vota Vossa Excelência? Câmara. 30 segundos para encerrar a votação. Encerrada a votação, vamos à apuração. 23 votos sim, aprovado. Colocamos em votação o requerimento do vereador Hélio Verbisky para inversão de pauta. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 7 da pauta, senhor secretário, para a leitura. Projeto de lei ordinária 596/2016, iniciativa Hélio Verbisky. Declara a carne de onça patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade de Curitiba. Publicada, apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Para discutir, autor do projeto, o vereador Hélio Verbisky. Senhor presidente, Cristiano Santos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereadora Julieta Reis, que se interessa muito pelo assunto Eu em peço pauta. uma parte na sequência, vereador. Muito obrigada. Ok, vereadora. Bom, eu gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, vereadoras, mas principalmente a Nilceia Almeida, que está aqui nos prestigiando, o Sérgio Medeiros, né, que é da Curitiba Honesta, que tem mais de 130 mil seguidores hoje, e o Sérgio começou aí humildemente há pouco tempo e hoje é uma das referências nessa área de gastronomia em Curitiba, fazendo comentários na CBN e muito respeitado nessa área. Também o presidente Fábio Aguaio, que é o presidente da Abrabar, que apoia esse projeto e, na verdade, nós estamos colocando o projeto a pedido do segmento pela carne de onça ser uma tradição curitibana. Uma parte, vereador. Eu queria relembrar que a nossa atuação aqui na Câmara é voltada ao empreendedorismo, ao emprego, à renda, viu, vereador Parolin? Nós temos trabalhado muito nesse sentido. Aqui nós aprovamos, lá no começo do mandato, vereador Bruno, a lei da pequena e microempresa, que junto com a prefeitura e junto com as associações, nós acabamos aprovando. 80% do emprego hoje vem da pequena e microempresa. Junto com ela, nós também apresentamos o alvará provisório. O alvará provisório está tramitando aqui e nós conversamos já com a secretária de Finanças e com o prefeito, junto com o CRC, junto com contabilistas, e é uma promessa aí para o próximo mandato de que esse alvará venha facilitar a instalação dessas pequenas e microempresas na cidade. Fizemos a lei do uso das calçadas,
e também o incentivo do uso do recuo. Participamos dessa discussão junto com a Abrabar, junto com a Abrazel, e hoje a lei está em vigência e beneficia muitos aqui, vereador Edson do Parolim. A lei das casas noturnas, que foi polêmica aqui, mas uma lei que com certeza evitará acidentes como aconteceu lá em Santa Maria, onde 242 jovens perderam a vida lá nessa lei. A lei do food truck, quem não lembra da nossa discussão aqui, né, Fábio Aguai, que hoje temos mais de 70 food trucks em Curitiba dando emprego e renda. Claro que a regulamentação é feita pela prefeitura, nós fazemos a lei e a prefeitura é que regulamenta. A lei das empresas de TI, que nós estamos discutindo junto com o vereador Bruno Pessutti, vereador Luiz Felipe e vereador Johnny Stica, que também precisa vir para cá e nós, de forma séria, pela Comissão de Urbanismo e TI, estamos conversando com esse segmento. Enfim, eu disse tudo isso porque alguém mais desinformado pode achar que tornar a carne de onça como patrimônio cultural e material de Curitiba não seja relevante. Então eu queria dizer para essas pessoas mais desinformadas que Curitiba tem uma tradição muito grande hoje na área de gastronomia e que nos bares e restaurantes de Curitiba, mais de 100 bares e restaurantes de Curitiba, tem a carne de onça como um dos pratos, vereador Tito. E o senhor que me dizia que faz uma carne de onça é um grande gourmet e um grande chefe. Então, quando o Sérgio Medeiros, que ali está, nos sugeriu que colocássemos, não foi à toa. Foi porque a carne de onça, já tivemos lá atrás o Festival da Carne de Onça, que foi muito divulgado em Curitiba. E isso traz, além de emprego, renda, traz o turismo também para Curitiba. Hoje Curitiba é a terceira capital nessa área de turismo e muito graças aos polos gastronômicos que tem. Inclusive o vereador Johnny Stica, junto com outros vereadores, nós colocamos lá no plano diretor os polos gastronômicos, que agora estão sendo efetivados e oficializados. O vereador Bruno Pessutti até oficializou agora essa semana a criação do polo gastronômico da Água Verde, né? E tantos outros polos que aos poucos vão sendo reconhecidos. Então é dessa forma que nós queremos tratar esse projeto, com muita seriedade e principalmente nessa área. Bom, a carne de onça é típica, claro, eu já falei, dos botecos de Curitiba. Em nenhuma outra cidade ela é servida, como é servida aqui em Curitiba. Então, a origem da carne de onça, nós fomos pesquisar e existem algumas versões, mas a principal é que o Schmidt, que era presidente do Britânia, que era um time de futebol lá da nossa época, Tito Zeglin, e da época do Aladim Luciano, que era um time tradicional, tinha um bar que ficava lá dentro e que chamava Toca do Tatu. E na década de 40, né, ele servia lá, porque era simples de fazer, uma carne moída de qualidade, em cima de uma broa, e com cheiro verde e cebola, ele servia lá para os jogadores. E dizem, segundo o que consta aqui, que um belo dia o Duia, que era goleiro daquele time lá, reclamou, dizendo que a carne de onça que nem onça comeria aquela carne lá. Enfim, são várias gestões. Segundo o Ligeirinho, que também tem tradição, etc., diz que a partir daí começaram a pedir a carne que nem onça comia, mas todos queriam comer. Enfim, tem algumas versões nesse sentido e a carne de onça acabou se tornando tradicional em Curitiba. E por isso, hoje, nós temos muita alegria em fazer a apresentação disso como patrimônio imaterial. Vocês têm algumas outras cidades, como Palmeira, tem um prato assim também. Nós temos outras cidades do Brasil, né, do Pão no Bafo, lá em Pernambuco, né, em Palmeiras, aliás, né, e lá até o Valdeci aqui pesquisar vai demorar, mas enfim, tem outras cidades que têm os seus pratos e eu sinto muito orgulho de apresentar isso em Curitiba. Fábio Aguai, eu queria aproveitar também para colocar aqui um protesto da Abrabar
quanto a manifestações que foram feitas aí ultimamente, confundindo democracia com vandalismo e atacando alguns estabelecimentos da cidade. O Mais 55, que é um bar tradicional da cidade, foi atacado aí por vândalos que quebraram boa parte da fachada do bar, né, confundindo muita coisa. E tem outros na Vicente Machado que foram atacados por uma passeata de pessoas que não sabem o que é democracia. Eu queria deixar aqui o meu protesto, porque uma coisa é você protestar de forma tranquila e de forma democrática. Outra é você, através de vandalismo, destruir patrimônio público e a cidade de Curitiba. Mas assim eles mostram exatamente quem são. Então eu quero ser solidário aqui a essa a Abrabar na nota de repúdio que colocou em Curitiba. Enfim, meus amigos, eu queria passar agora, então, a vereadora Julieta Reis, que pediu uma parte para que ela também exponha a sua linha de pensamento nesse sentido. Vereador Hélio Verbinski, de início eu realmente fiquei muito surpresa com o seu projeto de transformar a carne de onça como patrimônio cultural da natureza imaterial da cidade de Curitiba. Devo confessar que eu não entendo muito da questão da carne de onça, nunca fiz pesquisa com relação a isso. E achei que a carne de onça era um tipo de gastronomia que existia em vários outros lugares, no Brasil em geral. Eu não sabia que a carne de onça só existe em Curitiba. Existem outras cidades, mas me parece com outros nomes. Então, realmente fiquei surpresa, e eu vou me colocar entre os desinformados da carne de onça, porque realmente não sabia que a carne de onça tinha toda essa tradição só em Curitiba para se transformar num patrimônio cultural da cidade. Mas foi-me dito que ela existe em outros lugares, mas com outros nomes, não como carne de onça. E quando Vossa Excelência fala da toca do tatu, me vem a lembrança, há anos atrás, há muitos anos atrás, o meu pai falando dessa toca do tatu, que inclusive ele frequentava. Então, realmente isso tem uma certa história na cidade, e com o vosso projeto, nós, vereadores, ficamos muito mais informados com relação a essa tradição na cidade, que eu não sabia que era só uma característica especial de Curitiba. Com certeza, Vossa Excelência tem todo esse conhecimento e, portanto, fez um projeto adequado para favorecer as pessoas e a gastronomia local. Parabéns, vai contar com o meu voto. Obrigado. Uma parte na sequência. Vereador Bruno Pessutti, com a parte. Parabenizá-lo pela iniciativa, Hélio. A carne de onça, assim como foi falado pela vereadora Julieta Reis, só existe aqui na cidade de Curitiba mesmo. E esse teu projeto de lei vai torná-lo um patrimônio da cidade. Só lamento, vereador Hélio, não haver aqui hoje uma degustação para que nós todos pudéssemos desfrutar dessa iguaria curitibana. Parabéns pela iniciativa, terá meu voto favorável. Uma parte, vereador, na sequência. Vereador Colpani, eu vou tomar a liberdade de passar a vereadora Carla Pimentel, que é uma grande entendedora de carne de onça em Curitiba e uma grande apreciadora. Obrigado. Muito obrigada, vereador Hélio Verbinski. Quando nós falamos de um projeto que vem agregar valores ao comércio, nós entendemos que Vossa Excelência tem a prerrogativa de trazer visibilidade à cidade, também àqueles que têm construído uma Curitiba imaterial e que vai ser deixada para os cidadãos que vêm à nossa cidade e querem conhecer Curitiba. E quando falo do projeto de Vossa Excelência, entendo que não só a visibilidade, mas também a potencialização do comércio através do projeto de Vossa Excelência, que vai fazer com que os bares, aqueles que são também comerciantes do ramo, possam se sentir contemplados através deste parlamento. E não posso deixar de mencionar a presença da Abrapar, dizendo que mais iniciativas assim precisam vir à casa para trazer uma agenda positiva e, sobretudo, exaltar aquilo que Curitiba tem de bom e aquilo que os nossos cidadãos precisam conhecer além desse parlamento. Parabéns e conte conosco. Vereadora, a senhora, inclusive, está convidada a comer uma carne de onça hoje. Parece que o Sérgio vai abrir a sua casa lá para fazer uma degustação desse prato. Por favor, vereador Colpani.
Depois você... Obrigado, vereador Hélio Virbinski. Parabenizando já Vossa Excelência por essa iniciativa. Que é onde a gente vai, né? Tem as comidas típicas. Por exemplo, no Paraná, a comida típica conhecida no Paraná é em Morretes, né? O famoso barreado. Mas nós temos a carne de onça aqui em Curitiba. Eu me lembro, quando eu cheguei aqui em 79, eu não fazia ideia do que era carne de onça, me convidaram para ir num bar comer a tal da carne de onça. Quando eu cheguei lá e vi o que era, eu confesso que eu não comi. Uma carne crua, achei que era de onça mesmo. Como é que pode matar onça aqui? Mas vamos lá, né? Mas quando eu vi, eu não comi. Eu acho que para me sacanear, com a devida vênia do palavrão, o pessoal me deixou chupando o dedo e eu não comi realmente. Depois não, aprendi a comer a carne de onça. E andando para lá e para cá, nesse Paraná inteiro, percebo que só existe aqui mesmo, em Curitiba, né? Por isso, mais uma vez, eu parabenizo Vossa Excelência por essa iniciativa e, com certeza, ter o nosso apoio. Vossa Excelência me concede uma parte, nobre vereador. Vereador, por favor, eu gostaria de mostrar aqui, hoje nós temos uma página inteira do Jornal Metro, inclusive faz uma brincadeira aqui, bem distante da onça pintada, né? E dá todo o destaque aqui ao Bar Fantinato, ao Bar do Alemão, a vários bares de Curitiba que têm tradição nesse sentido. O Bar Stuart, né, tem entrevista com o Ligeirinho, etc., que era tradicional de lá. Então eu queria passar ao vereador Tico Kuzma. Vereador Hélio Virbinski, cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa do projeto, cumprimento aqui o Fábio Aguaio, demais representantes também do setor, o Luiz, né, que é do Curitiba Honesta, que foi homenageado recentemente nessa Câmara por iniciativa de Vossa Excelência também com um prêmio, e dizer que é importante iniciativas como essa para divulgação, para cultura, para registro na história de nossa cidade. Com certeza vamos votar favorável ao projeto e temos certeza que a partir do momento da aprovação dessa lei, teremos condições de divulgar, não só na cidade, mas em outras cidades paranaenses, em todo o Brasil, essa novidade em Curitiba. Parabéns e conte com o nosso apoio. Vereador Tico, só para relatar aqui, nós fizemos aí através do Sérgio Medeiros, que está aqui presente, e logo vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ele fez o Festival da Carne de Onça aqui em Curitiba. Desculpa, eu falei Luiz, é Sérgio, né? Ele é Curitiba Honesta. E o Sérgio, 34 bares participaram aqui e nós conseguimos movimentar a economia e trazer o turismo durante 15 dias aqui em Curitiba em cima desse projeto. Então, claro que a ideia é emprego e renda, mas também deixar em definitivo um prato que é de origem curitibana. A vereadora Julieta nós temos um prato francês aí, que é o steak tartare. Mais 15 minutos, por favor. Que era algo aí francês, nós temos também alguma coisa lá de pratos alemães, etc., mas essa adaptação e essa criação realmente é curitibana. Passar ao vereador Jairo Marcelino. Obrigado, vereador Hélio. Dizer a Vossa Excelência que muitos aqui ainda não tinham nascido. Em 1955, a casa mais famosa, a casa famosa de Curitiba em carne de onça, era o Buraco do Tatu, seu Schmidt, presidente, na época já do Britânia. Dizer a Vossa Excelência de que, daqueles tempos para cá, foram os bares criando atividade. Hoje eu, por exemplo, né, entre tantos que sabem fazer, que são especialistas, eu ainda tiro o chapéu para o doutor Lorusso, na carne de onça. Esse é imbatível. Mas dizer, né, que ali no Stuart também, né, famoso Stuart, onde as pessoas têm ido, e a broa, né, que é muito importante na carne de onça, também é o pão, não é só a carne, claro. Não, é o pão, que é feito ali ainda onde hoje é o prosdócimo, onde era o prosdócimo, né? O proprietário ali vende hoje, acho que 2.000 broas por dia. Então, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que nós temos muitas e muitas coisas para falar da carne de onça em Curitiba, até porque somos adeptos. Parabéns pelo projeto
e a nossa bancada, tenho certeza absoluta, vai votar por unanimidade nesse projeto aí. Vereador Jairo, lembrar da família Garmater, né, que fazia isso também, lá no Clube Concórdia, e era muito tradicional. O Bar do Onha, na Riachuelo, né, que era tradicional também nesse sentido. Quer dizer, nós estamos resgatando aqui uma tradição que já existe em Curitiba, mas simplesmente reconhecendo um prato que é apreciado por todos. Eu queria, nesse momento, chamar o Sérgio Medeiros, que realmente nos orientou nesse sentido e que vai falar da importância desse projeto para a cidade, para o turismo e para a gastronomia de Curitiba. Por favor, Sérgio Medeiros, são 130 mil seguidores hoje no seu site que fala sobre gastronomia. Por favor, Sérgio. Suspensa a sessão por 5 minutos. Só um minutinho. Só um minutinho. Pode ir. Bom dia, senhores vereadores. Primeiramente, gostaria de dizer que a cidade de Curitiba tem um setor importantíssimo, que é o setor da gastronomia, que hoje é o segundo setor que mais emprega, gerando renda e gerando emprego. A Curitiba Honesta já trabalha há 3 anos fazendo eventos na área de gastronomia. Nós somos responsáveis pelo Festival do Pão com Bolinho, Festival da Carne de Onça, Festival dos Petiscos, que começa agora no dia 14. Então, é de uma importância enorme a aprovação desse projeto para que a carne de onça se torne mais famosa ainda do que já é, não só em Curitiba, como no resto do estado e como no Brasil. Nós começamos lá atrás com a Curitiba Honesta, indicando lugares com preços honestos, lugares bacanas, e hoje eu sou colunista da Rádio CBN, eu escrevo para o Catraca Livre, e como eu falei para vocês, nós promovemos esses 4 festivais anuais, temos uma escola de gastronomia, então eu acho bastante importante que seja aí aprovado. Convido também os senhores vereadores, que hoje, após as 19 horas, estaremos, se aprovado aqui o projeto, comemorando lá na Casa Curitiba Honesta, na André Zanetti 199. Todos estão convidados para degustar lá uma carne de onça conosco. Muito obrigado, o Hélio, pela oportunidade, obrigado aos senhores pela oportunidade de estar ocupando aqui esse espaço. Um bom dia e um bom trabalho a todos. Volta a sessão, cancelar. Está reaberta a sessão. Com a palavra, o vereador Hélio Verbinski. Dito isto, eu faço um apelo a todos os vereadores que aprovemos por unanimidade, né, esse projeto que com certeza vai trazer mais emprego, vai trazer mais renda e vai trazer mais turismo à cidade de Curitiba. Voltar a falar da minha solidariedade à Abrabar, ao trabalho que tem feito em defesa dos bares de Curitiba, né, e pedir que cada dia mais os vereadores se envolvam junto com essas casas, com restaurantes, com bares, e que cada dia mais tragam turismo e possam trazer. A iniciativa privada tem que resgatar esse resgate de emprego. Hoje, com 12 milhões de desempregados no Brasil, nós precisamos apoiar esses setores. O poder público não tem mais essa condição, o poder público tem tentado nos apoiar nesse sentido, mas o que mais nós precisamos é que não nos atrapalhe, e sim que essas iniciativas da iniciativa privada possam trazer e fazer esse resgate à sociedade. Então eu peço que todos os vereadores votem favoravelmente e todos estão convidados então para degustar a carne de onça lá no Curitiba Honesta. 30 segundos, senhor presidente. Obrigado a todos. Ou a parte, colega, 30 segundos só para... 30 segundos, vereador Tito. Vossa Excelência tem 2 minutos ainda, só para dizer a Vossa Excelência, fico muito feliz por poder votar nesse projeto, porque afinal de contas é um prato típico nosso. E muitas pessoas às vezes perguntam, mas por que carne de onça? Por que não carne, se é feito com carne bovina, com patinho, ou seja lá o que, a preferência, por que carne de onça? É bom a gente deixar claro que depois que você come uma carne de onça, com cebola, com alho, com temperos, etc., realmente tem que tomar cuidado com o seu bafo. E daí o porquê desse chamado carne de onça. Só a título de ilustração e dizer a Vossa Excelência que teremos um prato típico aqui na nossa cidade. Tenho certeza que os restaurantes, hoje nós temos vários, não é? Por exemplo, o Bar do Pudim,
Me lembro aqui o Beques, o próprio Bardo Dante, lá no Alto de Tantas Glórias, que toda quarta-feira, toda quinta-feira, o prato típico deles é a carne de onça, exclusividade. E também tem o Casarão, lá no Abranches, bem em frente à Sociedade Abranches, que toda quarta-feira serve, não vou dizer a melhor, mas uma das melhores carnes de onça aqui da nossa cidade. Então são organizações, são estabelecimentos que já se consagraram servindo este prato típico. Parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência. Viva a carne de onça, viva Curitiba e viva o turismo e o setor de gastronomia curitibano. Continue a discussão. Encerrada a discussão, em votação. A orientação da maioria, o voto favorável. Orientação da oposição, por favor. A oposição recomenda o voto sim em transformar a carne de onça patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade de Curitiba. Vamos aprovar por unanimidade. Um esclarecimento, é carne de onça, não amigo da onça, né? Porque alguns já queriam votar contrário, porque... Senhores vereadores, votando por gentileza. Votação encerrada. 25 senhores vereadores com a expressão sim, está aprovado. Senhor secretário DOC, vice-presidente, fará a leitura do próximo projeto da pauta. Projeto de Lei Ordinária, Cidadão Honorário de Curitiba, 006-00011-2016, iniciativa vereador Paulo Rinck. Indica o professor Osmar Musilli para receber o título de Cidadão Honorário de Curitiba. Publicada a apresentação, Diário da Câmara, 9279, 31 de maio de 2016. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 9343 e 29 de 8 de 2016. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Primeiro turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhor presidente. Em segundo turno, o autor deverá justificar. Segundo turno, obrigada. Senhores vereadores. Voto favorável. Votando por gentileza. Votação encerrada. 26 senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Senhor secretário Serginho do Poço fará a leitura do próximo projeto. Projeto 4 da pauta, Lei Ordinária, Denominação de Bem Público, 926/2016, iniciativa vereador Cristiano Santos, que denomina Decide Deren de Stefani, um dos jogadores públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação, diário 9.279, de 31 de maio de 2016. Pareceres e emendas, diário da Câmara 9.343, de 29 de agosto de 2016. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, para discutir o autor da proposta, vereador Cristiano Santos. Obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos os vereadores, vereadoras, aos amigos que nos visitam e também acompanham essa sessão. Senhor presidente, Sidney Deren Stefani faleceu aos 79 anos, fotógrafo, um dos maiores historiadores da cidade de Curitiba, colecionador e jornalista. Dedicou a sua vida a contar a história da nossa cidade
e também de nossas vidas a partir de um acervo de mais de 500 mil imagens. Foi autor da coluna Nostalgia, publicada pela Gazeta do Povo desde 4 de junho de 1989. Em 2014, a página comemorou 25 anos de circulação, ultrapassando 1.100 edições. O material era todo retirado do acervo pessoal de Di Stefani, formado por mais de 500 mil imagens, um dos maiores e mais importantes do gênero no país. O jornalista foi sepultado no cemitério municipal. Viúvo de Lia, falecida em 2011, deixou 4 filhos e 9 netos. O jornal Gazeta do Povo de Curitiba, em seu caderno Vida e Cidadania, dedicou recentemente uma completa matéria sobre a vida deste excepcional jornalista, qual inclusive temos aqui anexado ao nosso projeto, que fala do acervo, fala do trabalho, fala da dedicação do senhor Cid Di Stefani. Permita uma parte, vereador. No momento oportuno, vereadora, com prazer. Temos aqui, inclusive, a primeira carteira de repórter dele, repórter fotográfico, com data de 1958. Claro, vereador Jairo Marcelino. Na sequência, ele que foi fotógrafo de órgãos do Estado, como Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP da Era Vargas, quem estudou a história do país lembra bem aí, vereador Jorge Bernardi já falou com propriedade também aqui deste período. Ele que tem, portanto, teve um trabalho extremamente relevante para a nossa cidade. Ainda nos anos 70 ganhou a fama de imbatível, gostava de contar que foi corrigido uma única vez por um leitor num escorregão de data. Foi ele um dos campeões de cartas do jornal Gazeta do Povo. Suas páginas dominicais ganharam colecionadores e eram expostas em murais de escolas públicas. E muitos sabem, a exposição da Câmara de Curitiba, muito bem feita e muito bem conduzida pelos profissionais de imprensa desta casa, ainda tem aqui disponível para os visitantes, para os curitibanos, para que todos possam conferir de perto. Essa exposição também esteve, parte dela pelo menos, na Boca Maldita, no último sábado, fazendo com que mais visitantes possam ser atraídos a esta casa para conferir de perto esse trabalho. Então, esse é o nosso projeto, essa é a nossa tentativa de homenagem justa e extremamente merecida ao grande Sidney Di Stefani, que continuou a peregrinação em vários bairros de Curitiba, em vários pontos da cidade, em vários momentos no jornal Gazeta do Povo, fazendo com que pessoas mais experientes pudessem resgatar na memória momentos importantes e pessoas mais jovens pudessem saber um pouquinho mais da história da nossa cidade. Pela ordem, eu concedo a parte ao vereador, líder do Partido Verde nessa casa, meu grande líder, Paulo Salamone. Aliás, futuro vice-prefeito dessa cidade. Pois não, vereador Paulo Salamone. Muito obrigado. Sabe que esta índole democrática não faltará a ninguém deste parlamento, né? Obrigado. Prezado vereador Cristiano Santos, quero cumprimentá-lo, porque realmente o Cid Di Stefani, ele foi artífice, ele contou a história da cidade de Curitiba pela fotografia. Era um entusiasta, um idealista, invariavelmente encontrado ali na Boca Maldita, e a página dele aos domingos no tradicional jornal Gazeta do Povo passou a ser uma leitura quase que obrigatória para todos aqueles que vivem intensamente esta cidade de Curitiba. É impressionante o acervo dele, a história jornalista, e em boa hora, né, ele que nos deixou recentemente, está sendo lembrado por Vossa Excelência. Eu tenho a convicção de que esta denominação, ela passa a ser do sentimento de todos aqui, porque ele com o seu estilo peculiar, cada um com o seu jeito de ser, ele foi cativando as pessoas e lembro-me muito bem, ele trocava muito ideia com meu saudoso pai, que foi reitor, que foi professor da universidade, para a discussão dos locais da cidade. Então eles foram pessoas que pegaram uma transição na cidade de Curitiba, foram testemunhas oculares de uma metamorfose, de uma transformação inimaginável na cidade de Curitiba. Portanto, fico muito feliz de ter partido da lavra de Vossa Excelência. Quero cumprimentá-lo mais uma vez, embora aqui não seja pauta
mas pelo seu mandato, as ações da sua campanha, e para que possa, se possível, normalmente ser o mais votado vereador de Curitiba. Isso seria muito bom para o nosso Partido Verde, pelo trabalho que realiza Vossa Excelência. Parabéns por lembrar deste nome. Vossa Excelência estará colocando em prática o que seguramente a cidade de Curitiba gostaria de fazê-lo, se pudesse, e o faz por seu intermédio. Parabéns, estaremos todos juntos nesta homenagem ao grande historiador, jornalista, fotógrafo Cid Di Stefano, que marcou época na cidade de Curitiba. Muito obrigado, vereador Paulo Salomone, também pelas palavras, nosso futuro vice-prefeito. Pela ordem, vereadora Julieta Reis, sempre antenada em todos os assuntos e projetos aqui discutidos. Concedo a parte a Vossa Excelência. Cumprimentá-lo, vereador Cristiano Santos, pela indicação do Cid Di Stefano, que foi um jornalista, fotógrafo e principalmente colecionador da cidade de Curitiba, colecionando imagens de vários fotógrafos, não só dele, mas de Groff, Kozak, vários outros fotógrafos. Ele teve a característica de preservar todas essas imagens de uma maneira conjunta, o que significa para Curitiba um grande arquivo do início do século passado da cidade de Curitiba, através da fotografia. O Cid teve um grande mérito de ser este colecionador de imagens que muitas vezes poderiam ser perdidas. A nossa preocupação hoje é saber com quem está essa coleção de imagens, já que ele se foi, se a família vai conservar, se o poder público municipal não vai adquirir essas imagens para que elas fiquem preservadas na história da cidade. É muito importante que a gente possa ter o conhecimento desta coleção de imagens, com quem vai ficar, para onde vai, e se o poder público não deveria fazer aquisição para poder deixar isso perene, não só na Casa da Memória, mas no Museu da Fotografia, que existe no Solar do Barão, que seria, inclusive, motivo de que nós pudéssemos nominá-la com o nome de Cid Di Stefano. Eu vejo o seu projeto como uma homenagem a esse grande colecionador, dedicado que foi durante toda a vida em fazer essa coleção ficar preservada para a história da cidade. Meus parabéns. Muito obrigado, vereadora Julieta Reis, pelas palavras. A gente tem a informação que a família mantém, sob todos os cuidados, este acervo. Inclusive, a filha dele estava aqui no início da sessão. Parece-me que, por conta de algum compromisso, deve ter deixado a Câmara de Curitiba. Vereador Jairo Marcelino, tem a palavra. Obrigado, nobre vereador. Vossa Excelência, com essa sua voz de autêntico repórter nesta tribuna, enaltece muito esta casa pela sua capacidade de falar do dom do microfone. Dizer a Vossa Excelência de que estava marcado para novembro agora, para que o Cid viesse a receber o título de cidadão honorário de Curitiba, de qual já esta casa aprovou, está aprovado. Então, nós gostaríamos de aproveitar esse momento, até de consultar a nossa presidência, vamos fazer isso por escrito, se podemos entregar o título aqui numa sessão aos seus familiares. Então é merecido. O Cid era amigo aqui desta casa, era muito polêmico mesmo, mas tinha uma coisa, ele era uma pessoa que amava a cidade de Curitiba. Então Vossa Excelência foi muito feliz quando veio dar o nome a um dos logradores da nossa cidade, ao Cid. Então, fica aqui depois o nosso apelo ao presidente, se podemos fazer essa entrega aqui, no plenário, sem sessão solene. Obrigado. Eu que agradeço, mestre Jairo Marcelino. Concedo a parte ao nobre vereador Copani, que havia pedido, pois não, vereador Copani? Obrigado, vereador Cristiano Santos. Como sempre, Vossa Excelência, trazendo projetos muito bons como esse. Eu confesso que quando abri a Gazeta do Povo aos domingos, primeira coluna que eu ia ver era do
do Cid de Stefano, embora tenha chegado aqui em 79, gostava de ver como era e como estava, né, nas fotos do Cid. Parabéns mais uma vez e com certeza votaremos favorável. Obrigado. Obrigado, não podia esperar outro posicionamento de Vossa Excelência. Vereador Mauro Inácio, tem a palavra, pois não? Vossa Excelência que pediu a parte. Na verdade, vereador Cristiano Santos, quero endossar o apoio a esse projeto. De fato, o Cid de Stefano marcou uma época aqui na região. Eu não consigo vê-lo porque o mestre Pop está na minha frente, mas de qualquer maneira eu quero referendar esse apoio. Ele realmente fez história no jornal Gazeta do Povo, era uma das colunas mais lidas do jornal e realmente é uma justa homenagem a esse cidadão. Conte com o nosso apoio. Muito obrigado, vereador Mauro Inácio. Vereador Rogério Campos, havia pedido a parte, pois não? Uma parte, vereador. Depois o vereador Rogério Campos, vereador mestre Pop, pois não? Parabenizar pela iniciativa e comunicar também a todos dessa Câmara. Carlos. Oi, Carlos. Esse senhor aqui que trabalha comigo, o Carlos, é um homem que está sem sequela, ficou internado quase 15 dias e teve dois AVCs. Está vivo aí o Carlos aí, ó. Parabéns. Parabéns aí, Cristiano. Desculpa interromper, mas é um motivo de alegria. E parou de fumar, graças a Deus. Motivo justo. Parabéns. Vereador Serginho do Posto, havia solicitado a parte. Temos ainda 3 minutos para finalizar esses primeiros 15 de discussão. Concedo com prazer a parte ao vereador Serginho do Posto. Não sei se ainda é do Posto, mas é Serginho, né? Continuo. Já é sobrenome, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Só também me solidarizo com Vossa Excelência nessa homenagem. O Cid teve grandes amigos aqui, o Jairo Marcelino era um amigo pessoal dele, e a gente sabe do que representou para a cidade, para a memória da cidade, o trabalho do Cid Stefano. Eu acho que, justa homenagem, os que já me antecederam já colocaram de certa forma que esse registro e a homenagem que esta casa fará póstuma a esta pessoa, muito justa. Então, saldo a Vossa Excelência pela iniciativa, e esta casa homenageia uma das pessoas que colaboraram muito com a memória da cidade. Nós temos vários relatos que, através de suas reportagens, hoje serve até para pesquisas em várias áreas, na área da imprensa, na área da educação. Isso também contribuiu muito com a cidade. Então fica aqui o nosso registro. É importante, a vereadora Julieta levanta quanto à questão do acervo, e é importante lembrar que é necessário fazer isso de forma legal, da melhor forma possível. Nós temos um problema sério em Curitiba, que foram as obras que foram doadas pelo Krachberg, e que há alguns anos ele retirou do município de Curitiba para restaurá-las e não devolveu. Nós temos um problema muito sério, que essas obras do artista Krachberg fez a doação do seu acervo ao município de Curitiba, tornou-se patrimônio público e simplesmente por uma ação na justiça para o restauro, ele retirou e não devolveu ao município de Curitiba. Então, quando nós falamos essa segurança jurídica para um acervo, seja ele qual espécie que seja, teria que ser feito de uma melhor forma possível e no embasamento legal que pudesse dar segurança à família que fará a doação e também ao município que receberá todo esse acervo fotográfico. Então, fica aqui o meu registro e agradeço o seu aparte. Bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado, vereador Serginho do Posto. Vereador Cristiano. Vereador Rogério Campos, havia encerrado? Pois não. Tem a palavra. Eu estava no aguardo da oportunidade de pedir a parte. Diante de tantos testemunhos favoráveis, eu aqui pensando como votaria e sendo um projeto apresentado por Vossa Excelência, só quero declarar meu apoio favorável ao seu projeto de lei, porque vindo de Vossa Excelência, com esses testemunhos ouvidos aqui agora, mesmo não conhecendo, tenho meu voto favorável, vereador. Muito obrigado, vereador Rogério Campos, Vossa Excelência, que tão bem representa os profissionais do transporte coletivo da nossa cidade e também moradores e comerciantes da região Tatuquara. Obrigado, fico feliz com suas palavras. Bom, eu agradeço também a parte pedido pelo vereador Beto Moraes, também pelo vereador Cacá Pereira, não estão em plenário nesse momento, mas fico com o agradecimento. Dessa forma, senhor presidente, fica também o pedido para que os nossos pares votem sim
a esse projeto e possam contribuir para que a gente possa homenagear de forma muito justa o senhor Cid Dering de Stefani. Muito obrigado. Continue em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vamos votar, minha gente. Orientação, voto favorável. A oposição vota sim. Votação encerrada. 30 dos senhores vereadores votaram com expressão sim, está aprovado. Próximo projeto da pauta. Projeto 5 da pauta. Lei ordinária, denominação de bem público não especificada, 928/2016, iniciativa vereador Tito Zeglin, denomina de vereador Emílio Mauro Barbosa, um dos logradouros ainda não nominado. Publicada a apresentação, Diário da Câmara 9.284, de 7 de junho de 2016. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário 9.343, de 29 de agosto de 2016. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Orientação, voto favorável. Homenagem ao ex-vereador Emílio Mauro, que marcou época aqui também. A oposição vota sim, em homenagem ao vereador Emílio Mauro. Para registro a casa, senhor presidente. Para registro, com a palavra o vereador professor Galdino. Senhor presidente, hoje é dia do irmão. Quando se fala de irmão, podemos nos referir tanto ao filho de nossos pais, nosso irmão consanguíneo, como também aquela pessoa especial, considerada um grande amigo e que você, como se fosse um membro da família. No universo cristão, os irmãos são todos os nossos próximos, que, diante da doutrina divina, são filhos de um mesmo Pai, Deus. Obrigado. Encerrada a votação. 30 dos senhores vereadores com expressão sim. Próximo projeto. Projeto 6 da pauta, Lei Ordinária, Cidadão Honorário de Curitiba, número 612/2016. Iniciativa vereador Johnny Stica. Concede o título de cidadão honorário ao senhor Reinaldo Amauri Lopes. Publicada a apresentação, Diário 9.288, de 13 de junho de 2016. Publicada instrução, pareceres e emendas, Diário 9.343, de 29 de agosto de 2016. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Primeiro turno. Presidente, eu gostaria de pedir adiamento por conta do Reinaldo não poder vir hoje, por 3 sessões, para que o homenageado possa estar presente na votação. 3 sessões. Consultamos, senhores vereadores. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência. Encerrada a primeira parte da ordem do dia, passamos à segunda parte. O senhor secretário fará a leitura do requerimento. Iniciativa, Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização.
54/9/2016. Solicita a utilização do horário reservado à ordem do dia, grande expediente e explicações pessoais da sessão do dia 28 de setembro para a realização de audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Os inscritos abrem mão. De acordo com o grande expediente, encerrou tudo, não tem pequenas... O horário da liderança também, hein? Não, mas faz parte do grande expediente. A concordância dos senhores vereadores. No grande expediente, sim, então, senhor presidente, mas na liderança do partido... inclui o horário das lideranças, senhores vereadores que aprovaram. Eu preciso falar no horário da liderança só. Pode ser explicações horário, pessoais. Senhor presidente, o horário da liderança eu preciso falar. E explicações pessoais, então, vereador, que foi aprovado o grande expediente. Abre mão do grande expediente. Abrindo mão do grande expediente, abre-se mão também das lideranças. Passamos explicações pessoais. Para explicações pessoais. Explicação senhores pessoal. vereadores, por gentileza, registrem suas presenças. Explicações pessoais, senhor presidente. Vereadora Noêmia. Noêmia Rocha, ausente plenário. Vereadora Noêmia Rocha, ausente plenário. Todos presentes com a ausência da vereadora Noêmia Rocha. Vereador Chico do Beraba. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Chico do Beraba, licenciado. Vereador Pedro Paulo, ausente plenário. Vereador Tiago Gever, ausente plenário. Por favor, registrar sua presença, vereador. Aguardando a presença do vereador Tiago Gever. Vereador Zé Maria, licenciado. Temos 35 presentes, senhor presidente. 35 senhores vereadores. Enquanto os presentes, passamos para as explicações pessoais. Primeiro inscrito vereador, professor Galdino. Mais uma vez, bom dia a todos. A experiência negativa que tivemos nos 14 anos de governo do Partido dos Trabalhadores chegou ao fim lá na semana passada, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora, os tribunais e o juiz Sérgio Moro irão cuidar de Dilma e também de Lula. Nos próximos meses, descobriremos todos os detalhes utilizados por esses ladrões do dinheiro público, que trabalharam para enriquecimento ilícito dos ilustres representantes do petismo aqui no Brasil, que desviaram recursos que deveriam ir para a educação, para a saúde e infraestrutura, para financiar os ditos movimentos sociais, sindicatos e centrais sindicais, que serviriam para a sustentação política dos governos de Lula e Dilma. Desde o afastamento de Dilma na semana passada, esses grupos de militantes estão retribuindo os milhões que receberam, tentando provocar o caos nas principais capitais brasileiras. Manifestantes mascarados e com fome de destruição, que vem agindo desde a quinta-feira passada aqui em Curitiba.
O vandalismo que praticaram contra as agências bancárias, contra estações de tubos e veículos de transporte coletivo, contra a sede do PMDB do Paraná, aqui em Curitiba, lá na Vicente Machado, realmente são revoltantes. Mas o que mais me revoltou nessa manifestação da esquerda foi o ataque contra o prédio do jornal Gazeta do Povo, lá na Carlos Gomes. Picharam paredes e quebraram vidros. Para mim, isso é uma tentativa de intimidar a imprensa através da força. É inconcebível organizar manifestações para depredar bens particulares e público. Eu tive problemas com a mídia, mas nunca usei ou usarei da força para tentar expressar o meu ponto de vista. Na semana retrasada, a Tribuna do Paraná e a Gazeta do Povo divulgaram a informação errada de que o vereador professor Galdino estava inelegível. A informação foi errada. Imaginem se eu levasse um grupo para protestar em frente à sede dos jornais para promover um quebra-quebra. Porque não gostei da defesa, ou dessa ou daquela reportagem, ou não tenho a intenção de desestabilizar, ou nada. Estou aqui para confundir e não para explicar, na verdade. Sou professor de História, formado aqui em Curitiba no final do século passado, me formei em Estudos Sociais, me formei em História, e também estudei na Europa por em torno de 10 anos, as línguas europeias ali, as línguas básicas, como inglês, francês, alemão, espanhol, italiano. Fui ao Oriente Médio estudar o japonês também, e a cultura também. E quem duvida, pode ir até a Secretaria da Educação, conferir meus contratos de trabalho lá, PSS, eu dava aula no Colégio Vitor do Amaral, lá no Carmo, até 2006, ou seja, 10 anos atrás. Podem conferir, se são inteligentes e querem. Aqueles que não querem ir atrás, deixem-me seguir em frente. O mesmo é válido para Michel Temer, no caso. Eu, particularmente, eu gostaria de ver novas eleições presidenciais, que eu não gostei tanto do jeito que fizeram com a Dilma, E o Temer está na mesma mescla, então acho que deveria os dois deixar e abrir novas eleições presidenciais. A Dilma caiu, agora a política precisa seguir em frente. Vamos dar oportunidade, então, a esse presidente que está aí, esse interino presidente, que eu considero interino, mas não pode realmente repetir os erros de Dilma e de Lula. Aí sim vamos para a rua. Se repetir os mesmos erros que Dilma e Lula cometeram. E clamar pelo afastamento dele. Então vamos dar um voto de perspectiva, na verdade, e espero que o Partido dos Trabalhadores também, que sigam e fiquem de olho neles também. É isso aí. Bom dia. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, demos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para amanhã, terça-feira, dia 6 de setembro, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.